A gente já falou muitas vezes nesse canal de como o verdadeiro combate da ficção não se dá através de coreografia ou efeitos especiais, mas sim é um embate entre as ideologias dos personagens que muitas vezes é transmitido através da ação. Mas essa questão se torna um pouco complicada quando você tem dois sujeitos que são super poderosos. O que você vai fazer? Colocar eles explodindo planetas? Tudo vai se tornar Dragon Ball? Ou você vai conseguir encontrar uma solução que seja mais criativa e elegante? Hoje nós vamos falar de uma cena do quarto episódio da primeira temporada de Sandman, onde o Morfeu luta contra o Lúcifer através do jogo mais antigo, mostrando a verdadeira luta, que é um embate entre palavras e conceitos. Sandman é originalmente um quadrinho escrito pelo Neil Gaiman e conta em cada arco uma parte da história de uma criatura conhecida como Sonho. Sonho, junto dos seus irmãos Morte, Ira, Desejo, são todos os Endless, os inesgotáveis, traduzido para o português como os perpétuos, e cada um governa sobre um conceito da existência. Neste começo de história, o Sonho, também chamado de Sandman ou de Morfeu, vai ao inferno ter com Lúcifer, à procura de um elmo que foi roubado dele. As versões da Netflix do quadrinho são diferentes em muitos aspectos. Enquanto no quadrinho Lúcifer explica para o Sandman que ele não pode simplesmente dar o elmo de volta, porque agora o inferno é governado por um consenso entre ele, Beelzebub e Azazel, na Netflix essa parte é ignorada e o Lúcifer atua como se ele reinasse sozinho. Mas o que ambas concordam é que para o Morfeu recuperar o seu elmo, ele vai ter que duelar, colocando em jogo, com a sua perda, uma eternidade de escravidão no inferno. A natureza desse jogo é diferente nas duas versões, porque enquanto eu prefiro a versão da Netflix, que é muito mais dramática e séria, num duelo contra o próprio Lúcifer, a versão do quadrinho parece ser mais um jogo de palavras, escolhido de supetão por um dos duques do inferno que estava com Elmo. Em ambas as versões, seja com o Lúcifer ou com o demônio menor, o lado do inferno concorda com o duelo porque eles esperam vencer. No quadrinho é um jogo de astúcia, o demônio escolhe como jogo a própria realidade. Cada um deles deve escolher uma criatura ou conceito, e o adversário escolhe algo que a vença, até que alguém não tenha mais resposta. O perdedor é definido por indecisão, covardia ou falta de imaginação. É uma cena interessante, mas muito mais simples. O Sandman lê a estratégia do demônio e, sem dificuldades, o vence em seu próprio jogo. Mas na versão da Netflix, o que eu acabei de contar é completamente redimensionado. Quando o Sonho e Lúcifer se enfrentam, não é uma questão de astúcia e imaginação, mas que numa batalha de realidade, eles se tornam conceitos que dominam. Não é uma questão apenas de imaginação, mas que quando Lúcifer começa dizendo que é um lobo selvagem, é porque o diabo é o predador de todos os homens. Isso se confirma quando, após o Morfeu escolher ser um caçador montado a cavalo, Lúcifer se torna a serpente, a própria serpente do Gênesis. Então Morfeu se torna uma ave de rapina, asas negras sobrevoando tal qual o corvo que sempre o acompanha. Quando Lúcifer se torna uma bactéria que devora qualquer vida, Morfeu troca sua estratégia e não ataca de volta, mas vai para a defensiva, dizendo ser um mundo, promovedor da vida. Só que o Lúcifer, também chamado daquele que traz a luz, se torna uma nova, uma explosão que destrói planetas. Então Morfeu se torna o universo, aquilo que abrange tudo, que aceita toda a existência. Mas como resposta, Lúcifer diz ser a antivida, a entropia, a própria besta do julgamento, a escuridão no fim de tudo. E eu quero dar uma parada porque se no quadrinho essa luta já era interessante pela sua originalidade, aqui ela se torna grandiosa. Você não tem o Morfeu e o Lúcifer saindo na pancadaria. Você não tem o Sandman querendo bancar de Doutor Estranho e dividindo a realidade em duas para prender o Lúcifer. Essa história é sobre conceitos. Quando eles dizem que o campo de batalha é a própria realidade, isso remete pra gente que está assistindo essa cena de que essas duas criaturas estão próximas à criação da existência. E deuses não saem na pancadaria.
eles criam universos. Como exemplo, tem uma cena que eu lembro muito do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf vira pro Saruman e fala: "O seu cajado está quebrado", e o cajado quebra. Isso é muito interessante porque ele não fez um feitiço ali, ele não deu uma ordem pro cajado quebrar, muito menos ele foi lá e tentou quebrar o cajado na mão. O que ele faz é que ele reescreve a realidade. Conforme o Gandalf diz que o cajado está quebrado, o presente onde ele não estava quebrado deixou de existir. E a partir de agora ele estava quebrado, e por isso que ele quebra. Nessa cena de Sandman, quando eles falam que eles são o conceito, eles se tornam aquele conceito. E eles são devorados pelo conceito seguinte. E você vê isso acontecendo no rosto deles. Mas o problema disso é o seguinte: não tem como inventar. Igual as pessoas vendo a cena que dizem: "Ah, eu falaria isso, eu falaria aquilo". A gente não falaria nada, porque nós não temos a profundidade que é necessária para se tornar nenhuma dessas coisas. Se você nunca foi um lobo, não tem como ser um lobo aqui. E nesse sentido, o Sandman, que por ser o senhor dos sonhos já foi tudo, teria uma vantagem muito grande. Até a gente lembrar que o Lúcifer é o fim de tudo. Ele é a besta do julgamento. Até o Corvo fala, diz que tu é o sonho, os sonhos não acabam. Mas os sonhos acabam sim, quando o sonhador acorda. A própria morte, que é irmã do Sandman, diz pra ele que eventualmente ela vai levar todos. E quando só restar ela vai lá apagar a luz e ir embora também. Então quer dizer, não tem como o sonho vencer a entropia. E também não é só falar que ele é Deus, porque ele não domina esse conceito, ou ser o recomeço do universo. As coisas que o Sandman pode dizer nessa batalha são as coisas que um sonho domina. Só que como é que você vence o conceito de fim se você mesmo vai ter um fim? E a gente precisa bater nessa tecla porque, do contrário, o Lúcifer é burro. E a resposta do Sandman, que é tão genial, se torna menor. A gente precisa entender como o inferno entrou nessa disputa porque a vitória deles parecia garantida. Não existe uma pessoa que pode se tornar algo que vence o fim, se ela própria é destinada a ter um fim. O Morfeu estava encurralado. O Lúcifer pergunta: "O que você será então, Senhor dos Sonhos?" E a resposta é a única coisa que não pode ser vencida pelo fim, que também é a outra definição de sonho, algo que o Sandman domina. Ele diz que ele é a esperança. A esperança é algo que surge em resposta ao fim. Ela não pode ser vencida pelo fim porque ela é gerada por ele. É só quando você está numa situação que parece perdida que você pode ter esperança. E eu tenho que dizer que nos meus momentos mais difíceis, eu ouvi uma frase que me carregou, que é que por mais que você não consiga sair da escuridão agora, se pelo menos você conseguir imaginar um futuro sem ela, você consegue caminhar naquela direção. E isso, para mim, é o que significa esperança. E os demônios também sabem disso, porque quando Lúcifer ameaça não deixar o Sandman sair de lá, ele diz que ele mesmo pode não ter poder ali, mas os sonhos definitivamente têm. Que o inferno só tem poder sobre os seus prisioneiros porque eles podem sonhar com o paraíso. É por esse motivo que o Lúcifer sabe que perdeu, porque no fim das contas, a sua maior cartada para vencer esse duelo era ser a besta do julgamento, o fim de todas as coisas. Mas não é isso que faz o Lúcifer continuar no inferno. O que carrega ele dia após dia é a esperança de ver o paraíso de novo. Então o Lúcifer não pode ter uma resposta para o que mata a esperança, porque é a própria esperança que o mantém vivo. E é a esperança que mantém todos nós vivos, de que a gente vai ter um futuro, de que a vida vai valer a pena, de que as coisas podem melhorar e de que nós vamos ter mais lutas fantásticas, conceituais, inteligentes, como é essa de Sandman, de levar esperança até mesmo ao inferno. Que, aliás, pensando de novo, não apenas de ter levado a esperança ao inferno, mas, melhor dizer, de ter vencido, porque o inferno já era sustentado pela esperança e não podia se dar ao luxo de matá-la. Eu acho que ambas as versões são interessantes. Se você não viu do quadrinho, eu recomendo dar uma olhada, mas pessoalmente eu prefiro a da Netflix, acho que ficou muito mais grandiosa e reflexiva.
apesar de que todo o papo motivacional do Corvo, eu não tenho certeza ainda como eu me sinto sobre isso. Talvez a gente pudesse ter ficado sem essa parte.